Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar. Este é o número 18 e hoje vamos falar sobre um assunto com empolgação equina. Comigo, sempre ele, meu amigo Glênio Madruga. Tudo bem, querido? Tudo jóia. Saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes, nossos fiéis ouvintes. Obrigado por estarem conosco de novo aqui. Caso você seja um ouvinte novo, dá uma olhadinha em todos os nossos episódios no site clubedegenerais.org, ou no YouTube, ou no seu feed de podcasts favorito, ou manda um e-mail pra gente, contato@clubedegenerais.org, que a gente dá um jeito. Sejam bem-vindos. E qual que é o papo de hoje, Mac? O papo de hoje é cavalaria. Cavalaria cavalaria medieval, tradicional, aquela cavalaria massa que desperta o imaginário popular até hoje. Aquela do sujeito, do cavaleiro, né? Com aquele monte de ferro em volta. Exatamente. Aquela armadura pesada, o seu escudeiro embaixo, limpando o cocô do cavalo. Entre outras atividades menos populares. Né? Vamos deixar isso pra lá. Pois é. Mas fala. Quando se fala de cavalaria até hoje, né? A pergunta para o militar, o que você faz de cavalaria, normalmente as pessoas ainda associam como guerreiro em cima de um cavalo. Né? Então essa época de ouro da cavalaria que a gente vai falar hoje aí é interessante, é bom a gente dar uma passadinha. Maravilha. E até para tirar um pouco da romantização do negócio e tratar de um pouco da realidade, o que foi esse período, né? É verdade, mas toca o pau, cara, é teu. Então vamos falar um pouquinho. A gente vai deixar então esse tratamento mais completo aí da cavalaria, da história da cavalaria, né, para um outro CGCast ou para mais de um CGCast. Então a gente foca hoje na Idade Média. Então a Era de Ouro da cavalaria, que eu falei agora há pouco, aconteceu ali entre os séculos 8 e 13, depois que alguns avanços tecnológicos importantes foram instalados, né, absorvidos pela cultura guerreira, como estribos, celas mais completas, confortáveis, mais cheias de acessórios, e um pouco depois as esporas, né? Então, as pessoas não entendem o quanto isso é importante. Isso foi, como o nosso próprio Dornberger falou esses dias atrás, foi um dos grandes motivos da queda de Roma. Foi estribo. Foi os cavaleiros ditos bárbaros terem mais estabilidade, guerreiros, né, no início do medievo ali, terem mais estabilidade para combate e não servirem como infantaria montada, que acontecia muitas vezes, de irem até o campo de batalha montados, desmontarem e combaterem a pé, né, se aproveitando só de mobilidade. Assim. O combate efetivo montado ganhou muito mais ênfase, muito mais relevância a partir desses avanços aí, de estribos, celas melhores, esporas para condução do cavalo. Até várias tropas a gente tem relato de não conduzirem os cavalos pelas rédeas, né, pelo comando manual, mas por toques do calcanhar do cavaleiro, de um lado, do outro do cavalo, ou de ambos os lados, com o cavalo treinado para responder por esses toques, e não necessariamente pela condução da cabeça do cavalo com a rédea. Que beleza, hein? É uma maravilha, cara. Então, como era necessário manter uma estrutura maior a partir dessa quantidade de elementos, né, não só de homem e cavalo se transportando até o campo de batalha, como era necessário manter uma estrutura maior de combate, né, com mais celas, mais cavalos, tudo a mais, a tendência foi que a cavalaria tivesse a participação, fosse composta por gente mais rica, por nobres propriamente ditos, ou com gente que tivesse as costas quentes, que pudesse pagar ali aquele serviço todo, né? Ela ficou mais cara, né? Ficou mais caro, exatamente. Como é até hoje, se você pegar aí o custo para colocar um infante em campo e o custo para colocar uma equipe de cavalaria em campo, a cavalaria é mais cara. A vantagem é que hoje não é o cavalariano que tem que bancar, né? Sim. Então, pensando nisso na época, aí, principalmente século 8 a 13, nessa época que a gente vai focar, a gente imagina ali o cara mais rico, nobre, né? Pô, boa educação, modos melhores, nobreza de caráter, hombridade, cortesia, tudo aquilo que a gente tem no imaginário. Mas não é bem por aí, né, que a coisa acontecia. Não.
Então, para deixar aí para o ouvinte mais legal, a gente tem documentação que remete ao ano de 1023, por exemplo, que o bispo Varin de Beauvais, ou seja lá qual for a pronúncia do nome desse homem, a gente vai botar aí na descrição do podcast, ele sugeriu algumas regras básicas de conduta que a gente pode usar para olhar um pouquinho mais de perto aí a realidade dos cavaleiros de 1000 anos atrás. Ótimo, vamos lá. Número 1, regra dele, não espanque membros da igreja, a não ser que eles estejam cometendo um crime ou que haja um castigo por um crime que eles tenham cometido. Olha só que beleza, hein? Quase enrolei a língua. Legislou em causa própria aí o seu bispo de Beauvoir, né? Não é, cara, não é. Beauvais. É aquele esquema, a gente pensa, o imaginário do cavaleiro combatendo pela igreja católica, daí o cara no ano de 1023 pedindo por favor para não espancar os membros da igreja. Talvez fosse algo mais comum que a gente imagina. Pois é, exatamente. Eu sempre penso nesse tipo de coisa. Se existe uma norma, se existe uma regra para não fazer tal coisa, é justamente porque o troço acontecer com muita frequência. Sim. Né, que alguém teve que proibir o negócio lá para não acontecer. Ninguém acordou do nada um dia e falou, vou escrever uma regra aí para parar de espancar os padres, os bispos no meio da rua, se não tinha ninguém apanhando, né? Então, outras regras, mais ou menos da mesma época, advertiam que seriam condenados aqueles que atacassem ou batessem em membros do clero que não estivessem portando armas, mas que estivessem simplesmente andando por aí ou estivessem dentro das casas. Né? Então, também acontecia do carinha estar lá bem de boa dentro de casa no final de semana e entrar um cavaleiro e dar uma surra no cara. Ok, assim. Dureza. Então, uma das possíveis penas para isso, para espancar padre, era a excomunhão. Previsível, né? Previsível. Para a época. Situação 2. Não roube gado nem mate animais de fazendas sem motivo. Tiro ao alvo, né? Também. Detalhes disso incluíam bois, vacas, porcos, ovelhas, carneiros, cabras, burros, éguas e potros. Dependendo da estação do ano, também não se podia sair matando por aí mulas e cavalos, a não ser que esses animais estivessem causando prejuízo. Quer dizer, no resto do ano, ok, matar mula e cavalo, mas não podia matar porco, ovelha e carneiro. Né? O atenuante para isso seria roubar animais para alimentação do próprio cavaleiro e dos seus homens, e o agravante seria roubar qualquer animal de um camponês pobre. Então... é justo. Se for roubar, rouba do rico que tem mais, em vez do camponês pobre. Lembrando que a situação de 99% da população daquela época era de miséria e pobreza absoluta. O nego mal tinha para comer. Exatamente. Situação 3. Não assaltar, não roubar, não sequestrar, não torturar pessoas escolhidas ao acaso. Ou seja, deixa para ser sádico quando tem motivo. Isso. Pois é aquilo que a gente comentou. Se alguém se deu o trabalho de criar essa norma é porque acontecia com bastante frequência, mesmo para os padrões da sociedade medieval. Os padrões brutos, né? Padrões brutos da sociedade medieval. Então você imagina... Podemos dizer que eram padrões cavalares. É típico da época, né? Aqueles cavaleiros andando pelo meio da cidade e de repente, olha só, não gostei da cara daquele sujeito ali, vamos espancar. Ok. Até a virada do milênio estava ok para a época, mas começou a incomodar aí faz sentido. Na virada. Vamos lá, situação 4. Não queimar ou destruir casas, a não ser que haja boas razões. Essas boas razões incluíam saber que algum inimigo ou ladrão se escondia dentro de uma determinada casa, ou então, se isso fosse por vingança pessoal, que nesse momento era entendido como forma de compensação por algum tipo de ofensa à honra. Então você me sacaneou, você me ferrou, você me fudeu e eu vou lá e queimo tua casa. Ok, é um atenuante. Mas estou andando por aí, não gostei daquela dacha e vou botar fogo, já fica chato. De novo, agir contra pobres, casinha de pobres era visto como grande sinal de maldade, era extremamente condenado. Mesma lógica que tu falou agora há pouco, né? Sim. Número 5, não ajudar criminosos. É uma boa regra. Né? Uma boa regra. Os cavaleiros não eram justamente para fazer o contrário. Exatamente. Né? Botar ordem na bagunça. Então, não ajudar criminosos, não formar grupos pessoais para roubo e revenda de gado, formação de quadrilha, Sim. nem proteger qualquer criminoso da justiça.
por mais que o cavaleiro acreditasse que o criminoso estava certo em seu alegado crime. Uhum. Então, tente pelo menos agir conforme a lei. Faz sentido. Situação 6. Não atacar mulheres, a não ser que elas dessem motivo. Pausa para os protestos dos nossos ouvintes. Pausa dramática. Precisava dessa regra? Né? Tal como as outras, precisava, né? Então, mulheres nobres acompanhadas ou não dos seus maridos, assim como viúvas e freiras, deveriam ser protegidas. Camponesas normalmente não estavam cobertas por essa proteção. Vire-se. E mulheres que alegadamente, por qualquer motivo que for, ofendessem o cavaleiro, poderiam sofrer retaliações por este cavaleiro. É complicada essa regra, mas já temos aí, nessa faixa do ano de 1023, algumas normas tentando proteger mulheres de cavaleiros errantes e outras criaturas estranhas. Faz todo sentido. Então, já temos mais de 1000 anos de lei aí tentando proteger as mulheres desse tipo de coisa. E para encerrar um pouco já o tempo desse nosso episódio, não atacar, atenção, durante a quaresma. Só durante a quaresma. Que estivessem desarmados, exatamente, durante a quaresma. Só durante a quaresma, outros cavaleiros que estivessem desarmados. Desarmados, armado tudo bem, o cara tá com o equipamento completo, pode tentar dar uma surra nele. O cara pode se proteger, tá tudo bem, né? Isso aí. Então, um decreto também do Sacro Imperador Romano Henrique IV afirmava que a paz deveria ser observada entre quinta e domingo, nos feriados santos e na quaresma, entre outras datas específicas. Pronto, já criaram um feriadão, tá vendo? Já emendaram um feriadão. Isso. Já quer fazer guerra, quer fazer se matar, faz de segunda até quarta. Ok, no resto da semana a gente precisa viver. Muito bom essas regrinhas aqui do século IX. Isso foi essa estrutura é do ano de 1023, século XI. Século XI, obrigado. Eu não sou muito bom com definir séculos. Então, pois é, com o passar do tempo, né, o glamour do combatente montado estendeu-se também à vida social. Então, ser de cavalaria passou a ser um sinal de status. E até o próprio fato de armar-se cavaleiro passou a ser utilizado para declarar alguém como membro da nobreza. Que beleza. Lembremos aí até hoje da nobreza inglesa, né? Sim. Que é o título de Knight. Tá firme e forte aí há mais de 1000 anos. Knight, que é cavaleiro em inglês, aos nossos desavisados ouvintes. Maravilha. Então, a partir do século XII, um pouquinho depois dessas regras aí que a gente comentou, outros códigos também foram criados. E como esses códigos eram desrespeitados à torto e à direito na primeira oportunidade, um outro camaradinha chamado Ramon Llull, ou Raimundo Lúlio em tradução, ele escreveu o Livro da Ordem de Cavalaria, numa tentativa tanto de padronizar esses bons costumes, quanto de resgatar alguns valores já romantizados na época. Então, assim, a obra é muito legal, eu gosto, já li várias vezes, então acho que vale a pena o ouvinte ir atrás e dar uma lida nas regras que podem ter sido esse ápice de vidas justas, castas, humildes e guerreiras. Então era meio como um manualzinho. Você quer ser um cavaleiro? Então ok, presta atenção, você tem que seguir esse manual aqui. Copia, paga aí um copista para você, enfia esse troço no bolso e lê toda noite antes de dormir, porque se for para virar cavaleiro e esculhambar com o negócio, nem vai. Tem algum ponto desse manualzinho aí, Mac? Tem. Então, a base dele era proteger as mulheres, no geral, e os fracos, né, os privados, tanto de força física quanto de condição financeira, defender a justiça contra qualquer injustiça e contra o mal, amar a sua terra natal e defender a Igreja Católica mesmo com risco da sua própria morte. Então ele, entre outras regras diversas que o livro da Ordem de Cavalaria traz, mas o tronco principal é isso aí. Então, a partir disso a gente tem essa ideia que virou a ideia romantizada dos cavaleiros nobres, castos, né, os senhores da guerra nessa época, a vida
cheia de virtudes. É isso aí. A gente tem uma base escrita que foi... Esse livro, se não me engano, foi escrito em torno do ano 1250. E tá aí, é relativamente fácil de achar online, ou se alguém quiser comprar físico, tem também com bastante facilidade em qualquer livraria virtual que o nosso ouvinte queira. É baratinho. Muito bom, excelente, seu Mackensen. Gostei muito desse PHM Cavalaria, mas nem tanto. É bom, né? Dá uma olhadinha no passado e dá uma espiada na Idade Média, é gostoso de vez em quando. Então tá bom, minha querida. É isso por hoje. É isso por hoje. Então tá bom. Valeu. Grande abraço. Abração. Obrigado aos ouvintes e tchau.